Olá, o ENTEC, que é o Encontro Técnico de Metrologia, ele vai acontecer nos próximos dias 24 e 25, agora de outubro, no período da tarde, na verdade de 14 até as 20 horas da noite, com palestras de aproximadamente uma hora, palestras ou minicursos de aproximadamente uma hora de conteúdo técnico. Então, o ENTEC, ele foi idealizado, ele foi desenvolvido com o objetivo de reunir e discutir assuntos relacionados, dentro da metrologia, a atividades de calibração e ensaios de instrumentos, equipamentos, componentes, peças, que têm muitas particularidades inerentes a esses processos de ensaios e calibração. Então, a intenção foi justamente chamar importantes players, empresas profissionais que atuam dentro desse mercado, para trazer essa experiência e apresentar assuntos diversos relacionados a essas questões da medição. Então, serão ao todo 12 palestras técnicas. Eu chamo de palestras, mas que eu chamo pode ser palestra ou minicursos. Por exemplo, eu vou apresentar 3 assuntos que estão interligados, na verdade, focando a questão, por exemplo, da incerteza de medição, que é um importante parâmetro, uma característica metrológica inerente a qualquer processo de medida, tanto em calibrações, tanto em ensaio ou medições realizadas nas indústrias, laboratórios, em qualquer atividade. Então, serão 3 minicursos, mas ao todo nós teremos então 12 palestras com assuntos diferentes dentro desse tema da calibração e ensaio. 6 palestras em cada dia, totalizando então 6 horas. É um evento bastante de conteúdo técnico, só que ele vai ser gravado, vai ser ao vivo, Esses 2 dias nós vamos estar presentes ali, falando, apresentando, interagindo com o público, tirando dúvidas, mas será também 100% gravado. Todas essas palestras vão ser gravadas, tudo aquilo que vai ser apresentado, o conteúdo, vai ser disponibilizado para o participante, para aquele que estiver lá participando, assistindo e interagindo com os palestrantes. Serão 9 empresas que no final, e 9 profissionais que vão realizar essas 12 palestras. Então, são assuntos bastante interessantes. Vamos focar, que eu comentei sobre, por exemplo, a incerteza de medição, que é um parâmetro bastante importante, voltando a dizer, nesse aspecto relacionado à medida, porque não existe medição sem uma incerteza associada. Você não pode declarar um resultado de uma medida sem informar qual é a incerteza desse processo de medição. Então, nesse aspecto, não só eu que vou abordar, mas eu vou focar nesses 2 dias, dividindo esses 2 dias, 3 palestras relacionadas à questão da incerteza. Inclusive, eu faço a abertura do evento. A minha primeira apresentação fala sobre a análise crítica de um certificado de calibração, de um relatório de ensaio, onde eu vou abordar as questões metrológicas inerentes, quer dizer, primeiro eu faço uma contextualização dos requisitos metrológicos abordados pelas normas de gestão na área de medição, como a ISO 9001, a ISO 10012, a 17025, que falam sobre gestões de medição, de sistemas de medição. Então, primeiro contextualizo como é que essas normas abordam essa questão da medida, e aí depois foco a questão metrológica que existe dentro do certificado de calibração. Vejam bem, o certificado de calibração é um documento técnico, é um laudo final, por exemplo, de uma avaliação, ou de um relatório de ensaio também, é um laudo final de uma avaliação de uma determinada de características metrológicas ou resultados de testes, de ensaios, de propriedades físicas, químicas, realizadas naquela atividade. Se é uma calibração,
vai apresentar os dados obtidos na comparação com os padrões. Então você vai ali conseguir perceber, avaliando corretamente aquelas informações, primeiro verificando se todas elas estão de acordo com o que falam as normas, né, na forma de apresentação, se todas as informações estão ali e que estão coerentes. E depois, como é que eu posso usar esses valores, esses dados, para fazer uma avaliação, para fazer uma determinada análise, porque calibrar é importante. Usar o instrumento calibrado é importante também. Mas lembrem que uma calibração não significa declarar a conformidade do instrumento. Então, isso é um aspecto que a gente precisa entender e a gente vai discutir isso nessa palestra. Um outro assunto que eu vou abordar sobre essa questão da incerteza é como é que eu considero isso num processo de avaliação da conformidade. A própria norma 17.025, vários aspectos, ela fala lá sobre declaração da conformidade. Então, como a incerteza de medição é abordada dentro dessa consideração? Como é que eu posso informar se ela ajuda ou se prejudica, de que maneira a avaliação do resultado desses dados pode dizer se o instrumento ou se o produto está conforme ou não conforme. Então, isso é uma abordagem bastante interessante. Vou discutir ferramentas estatísticas que são utilizadas nessa abordagem para que vocês tenham essa informação. Um terceiro assunto que eu vou apresentar é uma metodologia para avaliação da incerteza de medição usando uma ferramenta matemática, né, um método numérico, que é o método da simulação de Monte Carlo. Quer dizer, como é que eu posso utilizar isso fazendo uma comparação, inclusive, com o método preconizado pelo Guia da Expressão da Incerteza de Medição, e que o método de simulação de Monte Carlo está, inclusive, previsto dentro desse guia como um suplemento. Então, é uma ferramenta interessante que eu vou apresentar e mostrar para vocês. Mas não sou só eu que vou fazer essa abordagem. O Almir, por exemplo, do Isometro, ele vai fazer uma apresentação, uma palestra, falando sobre o critério de aceitação. Inclusive, o título da palestra dele é Desmistificando o Critério de Aceitação de um Instrumento. Ou seja, como é que eu posso definir alguns parâmetros, algumas considerações, analisando a incerteza, os erros, a tolerância do processo, para estabelecer e definir um critério de aceitação que possa, de alguma forma, dar uma garantia, uma segurança para aquele usuário do instrumento, do equipamento que vai ser utilizado. Então, isso é uma coisa interessante. Mais uma outra abordagem nesse aspecto aí também da incerteza vai ser apresentado e discutido pelo Marlon, do laboratório da LAFTEC. Ele vai apresentar e vai discutir quais são as principais fontes de incerteza utilizadas na área da metrologia dimensional, que é uma área bastante importante. Você usa isso nas atividades de manufatura, nas indústrias, né, de produção, fabricação de peças. Então, medir dimensionalmente as coisas, as peças, os equipamentos, é uma coisa bastante importante. Então, quais são as principais fontes de incerteza que impactam nessa atividade de calibração na área dimensional? Também, na questão, aí vamos pegar um pouquinho sobre agora a parte de ensaio, né? Porque a gente está discutindo esse encontro com atividades de calibração e atividades de ensaio. Então, focando as atividades de ensaio, o Henrique Duino, do Linetec, vai apresentar algumas características, alguns fatores, algumas coisas críticas na avaliação por exemplo, de uma válvula de segurança. A válvula de segurança, como o nome diz, é um dispositivo que assegura algumas condições críticas
em processos de produção, de equipamentos. Ela é um dispositivo que protege sob pressão, numa tubulação, ou num equipamento, num vaso de pressão, numa caldeira. Para vocês terem ideia, até a panela de pressão que você tem dentro de casa tem uma valvulinha ali. Uma valvulinha que se aquela pressão sobe muito, ela abre, alivia e mantém uma pressão sob controle. Isso de uma maneira mais simples. As válvulas de segurança industriais têm outras tecnologias. Então, esse processo de avaliação, de ensaios, de teste, tem incerteza, tem medição. Então, tem todas essas características metrológicas, elas vão estar ali, inerentes dentro desse processo. Também nós vamos ter uma palestra do Major de Mingion, que é um mestre em metrologia, meu colega meu, que eu fiz também o mestrado de metrologia, nós somos colegas de mestrado da metrologia, que a gente fez na PUC. Ele vai falar sobre a metrologia nos ensaios balísticos. O laboratório de ensaio balístico do Exército, ele foi o primeiro no Brasil, hoje tem mais um. Esse laboratório ele fica aqui no Rio de Janeiro, e o outro laboratório que foi montado, ele está no Nordeste. Então, só tem 2 laboratórios disso. Então, o que eles fazem em ensaios, por exemplo, em coletes, à prova de bala. Então, testa o colete, e você tem parâmetros característicos de medição ali. A velocidade, né, do tiro, a distância que você está, tudo isso são parâmetros que são mensurados, e isso impacta no resultado final do seu ensaio. Então é uma coisa bastante interessante. Eu confesso que eu estou ansioso para eu ver, porque eu nunca estudei profundamente isso, então é uma coisa bastante legal que a gente vai poder estar vendo e discutindo e debatendo. Além disso, né, nós vamos ter também a participação, por exemplo, do Vinícius da GM Metrologia, que é um laboratório acreditado e que faz calibração na parte de microvolumes, né, de pipeta e tal, mas também trabalha com equipamentos eletromédicos, né, fazendo avaliações, fazendo calibrações, ensaios de equipamentos na área da medicina, que é fundamental, né? Medição de instrumentação na hora de saúde, na hora da vida, é uma coisa assim fundamental de você avaliar os parâmetros. Então ele vai fazer para a gente, vai dar uma palestra com relação a essa questão da metrologia na área da saúde, a metrologia na vida, né? É bastante interessante essa questão. Quem mais a gente convidou? Nós convidamos o Márcio da Auna Metrologia, que tem uma expertise muito grande trabalhando hoje com uma tecnologia de ponta. Então, ele vai conversar conosco, vai apresentar sobre como é que está a metrologia dentro dessa questão da indústria 4.0, como é que você pode utilizar as novas tecnologias, né, para otimizar os processos de calibração, né, para agilizar essas questões. Então, vai ser também um assunto interessante. Também, focando esse aspecto, eu convidei o Newton da Precis, que vai apresentar a questão de como é que você usa essa transformação digital, os equipamentos digitais, todo esse processo de transformação, como é que isso impacta no dia a dia do profissional, como é que você pode incorporar essas novas tecnologias dentro desses processos de medição, de calibração, de automação. Então, são coisas bastante interessantes da gente ver e ouvir e discutir e debater. Também, claro, que a gente está falando sobre calibração e sobre ensaios, e eu convidei também a Type B, a Vanessa e a Thaís, que vão falar sobre esse processo de avaliação da competência de laboratórios.
o processo de avaliação da competência dos laboratórios que fazem calibração e ensaio à vista da norma 17.025, como é que você aborda isso, tem a questão, por exemplo, dos ensaios de proficiências, intercomparações laboratoriais, intra e interlaboratoriais. Então tem algumas características que são bastante interessantes de serem discutidas, serem avaliadas, de serem trabalhadas dentro desse contexto. Então, vocês vejam bem, 2 dias de muito conteúdo técnico e, o melhor ainda, todas essas apresentações, volto a dizer, elas vão estar sendo gravadas, então você pode assistir, reassistir ou assistir no melhor momento seu, de mais tranquilidade, guardar essas informações e aquilo que vai ser apresentado, volto a dizer, vocês vão ter acesso a esse conteúdo, vão ter todo esse material disponível. Então, gente, é um evento muito interessante, essa participação, ela é, acho que, fundamental para agregar informações, né? Trazer mais coisas, mais dados, coisas novas que estão acontecendo dentro dessa área, para vocês que estão também interagindo dentro da metrologia. Então, as inscrições elas estão abertas, elas estão aí disponíveis, as vagas são limitadas, tendo em vista que, inclusive, nós temos uma plataforma, vai ser pela plataforma Zoom, então você tem um número máximo de participantes, e também, a questão, se tiver muita gente demais, você acaba não conseguindo interagir de forma direita, então a gente tem vagas limitadas, mas as inscrições estão abertas. Você entrando aqui no meu Instagram, né, ali na bio, você tem um link lá que você pode clicar e ele vai direto para a página de inscrição, né? Isso está dentro da plataforma ali, a Hotmart, então você pode se inscrever. Se você é um estudante da área, né, e você pode ter ainda direito a ter você tem direito a ter um preço diferenciado, então você tem um desconto para se inscrever e participar. Além disso, para aqueles interessados, basta solicitar, a gente vai emitir um certificado de participação, então você vai ter acesso também a esse certificado de participação nesse evento, comprovando essa carga horária que você está submetida nessa carga técnica. E só vai ter esse ano, não tem outro encontro. Então nós vamos programar para o próximo ano mais encontros técnicos, porque estou considerando que isso é um evento muito, muito bom, né? Muito interessante nessas discussões metrológicas, né? Então, aproveitem essa oportunidade, que as inscrições ainda estão abertas, e, como diz, vai ali no meu Instagram, está aqui no Instagram, né, que é @PedroPauloRosário, ali na bio tem lá um link, então clica lá que você já vai direto para a página. Você pode se inscrever, pagar em até 12 vezes essa inscrição, então um parcelamento aí, que é uma parcela que é bastante fácil de ser absorvida, né, pelas pessoas, inclusive para o estudante, né, que a gente sabe que estudante nem sempre tem tanto recurso disponível, então é uma coisa que nós estamos facilitando esse acesso. Então, vamos lá, aproveitem, gente, que a gente ainda tem vaga para esse encontro. Aproveitem, vão lá, façam a inscrição, beleza? Então, aguardo vocês lá nesses 2 dias, 24 e 25 de outubro, para discutir vários assuntos, vários conteúdos, com vários palestrantes e diversas empresas que vão estar lá focando essas atividades, ok? Então, gente, um abraço para todos.